Bom dia, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Ilhéus e todos que acessaram esse canal pelo Facebook. Nós estamos aqui, conforme prometido, às 10h05 pontualmente, para que nós possamos passar uma mensagem de Deus para cada um que acessou o Facebook. Agradecemos a Deus por este momento. Ele não perdeu a mão na história. Ele não perdeu o controle. Deus continua sendo e nunca deixará de ser o Todo-Poderoso e Soberano. Temos alguns problemas técnicos aqui. Sou muito amador nessa área. O vento de vez em quando entra aqui, nos ajuda refrescando, mas ele quer ler a Bíblia e acaba fazendo com que as páginas voem. Meus queridos, nós queremos abrir hoje o livro de Zacarias, logo no primeiro capítulo, para que nós possamos expor uma mensagem de Deus, que creio que foi o que Deus colocou no meu coração para esse dia de hoje, para esta manhã de domingo. O texto está em Zacarias, capítulo 1, e vamos ler dos versos 1 até o verso 6. Diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. O Senhor enfureceu-se contra os vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos. Voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como os vossos pais, os antigos profetas pregavam a eles, assim diz o Senhor dos Exércitos. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas obras más. Eles, porém, não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Onde estão agora vossos pais? E os profetas, por acaso, vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos que ordenei pelos profetas, meus servos, chegaram a vossos pais, e eles se arrependeram e disseram: O Senhor dos Exércitos nos tratou segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, conforme havia decidido. É interessante nós trabalharmos no livro de Zacarias, porque o mundo parece ter esquecido de quem é Deus. O mundo parece ter deixado de compreender o pacto que precisa fazer com o seu Criador. E por isso o mundo precisa lembrar, e às vezes é necessário momentos como o que nós estamos vivendo, momentos de pandemia, momentos de dificuldade. Pode ser também o Senhor é famoso. Aliás, quem é que esquece de quem é famoso? Nós estamos vivendo em tempos em que os ídolos desta terra, humanos, pessoas limitadas, não são esquecidas, são lembradas todo o tempo, seguidas em redes sociais. Mas as pessoas têm se esquecido do Senhor. Tem feito com que Deus seja como aquele senhorzinho que não consegue mexer em tecnologia e que cada vez mais está afastado de tudo e de todos. E é bom falar senhorzinho, porque esta crise, esta pandemia está exatamente tirando a vida de velhinhos. Talvez a gente não tenha dado o devido valor a eles. Talvez eles precisem ser mais lembrados também. Mas a ideia do nome Zacarias, o Senhor lembra, é porque o Senhor quer trazer para a nossa mente de que Ele é o nosso Senhor, de que tem um pacto conosco, de que fez um pacto conosco. É interessante que Zacarias era da linhagem sacerdotal e era também profeta. Outra coisa interessante sobre Zacarias é que ele nasceu no exílio, ele nasceu na Babilônia e foi muito jovem, retornou muito jovem então
para Jerusalém para ajudar um dos profetas para confirmar a sua mensagem. O povo está no exílio, vivendo um momento longo de exortação para mudança. Se nós verificarmos os versos 2 a 4, diz o quê? O Senhor enfureceu-se contra os nossos pais. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltai-vos para mim. Guarde esta palavra, voltai-vos. Para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como os vossos pais, os antigos profetas pregaram a ele, assim diz o Senhor dos Exércitos. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas obras más. Eles, porém, não ouviram, nem me deram e nem me atenderam, diz o Senhor. Você pode estar pensando, pastor, o senhor está querendo dizer que esta pandemia foi Deus quem mandou? Deus não perde o controle de nada, meus queridos. Lembrem-se que quando o Senhor julgou Israel neste período de exílio, ou em qualquer período de exílio, ou em qualquer período de exílio, o Senhor utilizou exatamente reis ímpios. Observem que foi assim também neste período de Nabucodonosor. Foi assim no período de Faraó, quando o Faraó perseguiu Israel, naquele período que Israel ficou como escravo no Egito. E agora, novamente, erros terríveis de dirigentes faz com que o mundo entre nesta crise pandêmica terrível. O Senhor não perdeu o controle, de hipótese alguma. Ele tem o controle de tudo e quer que nós estejamos neste momento reclusos, pensando nas nossas vidas, nos nossos momentos, nas nossas relações, nas nossas atitudes, especialmente nas nossas atitudes como igreja. Antes de falar aqui, estávamos fazendo alguns testes e minha esposa disse assim, puxa, a PIB pode fazer tanta coisa boa. E eu estava pensando, é necessário uma pandemia para a gente fazer uma coisa diferente, para a gente se mover, se movimentar e fazer uma coisa diferente, transmitir pelo Facebook. Então, a gente precisa rever, nós precisamos rever as nossas relações, as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa entrega como cristãos, se realmente estamos vivendo para a pregação do Evangelho, se estamos vivendo a mudança que Deus quer que vivamos. O verso 3, aquela palavrinha que falei para você guardar, voltai-vos. Esta expressão, meus queridos, está explicando ou está querendo dizer no texto o contexto dela é um contexto histórico de que todo aquele que fez a aliança com outra pessoa, quando afasta-se desta pessoa, está quebrando esta aliança. Quando o Senhor diz voltai-vos a mim, Ele está dizendo, olha, você não está dando a atenção à aliança que fez comigo. Você está quebrando esta aliança. E se você se afasta, eu fico distante e não tenho condição de me voltar a você. É necessário lembrar que Deus nos deu esse direito da escolha. É necessário lembrar que a relação pai e filho depende de ambos. É necessário lembrar que nós somos feitos para a glória, para a adoração a Deus. A expressão está dizendo, volte-se, reconstrua a aliança comigo, porque eu quero reconstruir a aliança que você quebrou. E volte-se a mim e eu me voltarei a você. É o verso 3 que fala sobre isso. Ele diz, portanto diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Se você está frio, distanciando-se dessa aliança com o Senhor, retorne, volte-se a Ele, aproveite este momento, leia a Bíblia, busque momentos especiais de oração, sinta a presença de Deus. Muita gente ora como se Deus estivesse muito distante
E a Bíblia diz que Ele é Deus de perto também. Então precisamos compreender que Ele está em todos os lugares. É necessário que a gente tenha o coração aberto, a mente aberta, está todo o tempo voltado ao Senhor, porque senão Ele nos lembrará. Lembra do que Isaías diz? Ele diz que ainda que a mãe que tem um filho que mama, o filho de peito, esqueça-se deste menino, ainda assim o Senhor não se esquecerá de nós. A mãe que tem o filho que mama, ainda que ela esteja muito distante deste garoto, ela vai lembrar, porque o seu seio começa a minar, começa a vazar. O seu organismo, a sua natureza diz assim, olha, o seu filho precisa mamar agora. E o seu próprio corpo, os seus próprios seios lembram a ela, olha, você tem um filho. Mas ainda que esta mãe, ainda com toda esta questão de lembrar-se do seu seio vazar e ela não der importância a isso, ainda assim o Senhor se lembrará de nós, porque a sua onisciência, a sua onipresença fará com que Ele esteja próximos de nós, lembrando todo o tempo, agindo com a sua onipotência, esses atributos incomunicáveis do Senhor, para trazer para nós coisas maravilhosas, para nos trazer provisão, para nos abraçar, para cuidar de nós. O Senhor quer cuidar de nós e diz como um pai sedento da presença do Filho, volte-se para mim. Se você está afastado de Deus e você está ouvindo esta mensagem, mesmo que você esteja dentro da igreja e frio, porque existem muitos zumbis na igreja, muita gente dentro da igreja e morto espiritualmente. E se você estiver distante, estiver se afastado por conta de relacionamentos, nós somos difíceis mesmo. Os seus irmãos são difíceis, você é difícil, eu sou difícil, nós somos difíceis. Precisamos então entender o perdão para que a gente possa trabalhar e estar juntos. Volte-se para o Senhor. O verso 5 faz a pergunta muito interessante. Perguntas são interessantes porque elas fazem com que a gente fique refletindo todo o tempo. Onde estão os vossos pais? Ele está falando daqueles que foram lá para o exílio e sofreram muito no exílio. Mas ele também está falando daqueles que ficaram em Jerusalém e que morreram pela espada, pela peste, pela fome. E é interessante a palavra peste. Jeremias fala sobre isso, porque é o que estamos vivendo neste momento, é um momento de peste. Ele está dizendo, onde estão os vossos pais? Mas ele pergunta também, e os profetas viveram para sempre? Precisamos pensar se estamos dando o verdadeiro valor à palavra de Deus na boca de profetas, daqueles que proferem a palavra do Senhor para edificação das nossas vidas. Não devemos fazer com que o trabalho desses homens, dessas mulheres de Deus que pregam o evangelho com amor, sejam palavras inúteis nas nossas vidas. Muitas vezes é isso que estamos fazendo. Estamos olhando para uma figueira, para uma macieira, para uma parreira, estamos olhando para uma árvore frutífera e não estamos aproveitando o seu fruto. Passamos por ela e rejeitamos o fruto e morremos de fome. Estamos vivendo uma inanição espiritual exatamente porque a gente não quer se voltar a Deus e dar atenção à palavra do profeta. Eles viverão para sempre. É necessário pensar. Estamos tornando então o seu tempo e o seu trabalho, tempo e trabalho de homens de Deus, como trabalho inútil. O versículo 6 diz algo também para nós aproveitarmos e estamos quase terminando esta mensagem. Diz assim, mas as minhas palavras e os meus estatutos que ordenei pelos profetas meus servos chegaram aos vossos pais, e eles se arrependeram e disseram, o Senhor dos exércitos nos tratou segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, conforme havia decidido. Olha a pergunta, onde estão os nossos pais? Eles se arrependeram. Eles ouviram os profetas. Então, você também, eu também, devemos refletir hoje a respeito de um retorno, de uma atenção maior na obra
para com a obra, para com a casa e para com a causa de Deus. Neemias, logo no capítulo 1, quando ele está perguntando a Ananias a respeito do povo que ficou lá na cidade de Jerusalém, quando ele está perguntando sobre como estão, e ele recebe aquela notícia complicada, difícil de entender, difícil de aceitar, dura, porque a resposta do mensageiro é: a cidade está toda queimada, os muros estão destruídos, a cidade está cada vez mais desolada. E Neemias toma uma atitude que talvez deva ser a nossa atitude neste dia de hoje, neste período de pandemia. Ele para orar ao Senhor. É uma oração de confissão, de choro, é uma oração de reconhecimento dos próprios erros, dos problemas do seu povo. E ele diz, a partir do verso 4 ao verso 11, depois de ouvir as palavras, sentei-me e chorei. Esta é uma ideia de alguém que está refletindo e que está pensando na situação. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Uma atitude que todos nós devemos ter. Eu disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança. Lembre da aliança. Zacarias quer nos lembrar isso. Que cumpre a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvir a oração do teu servo, que faço diante de ti dia e noite pelos israelitas, teus servos. Confessa os pecados, olha só que coisa linda. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e minha família pecamos. Ele está chamando todo Israel de minha família. É isso que a igreja deve ser para você. Minha família. É assim que você deve pensar sobre a igreja. E ele diz: eu e minha família pecamos. O 7. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos, nem aos estatutos e as leis que ordenastes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas se voltardes, olha aí a ideia da aliança, de retornar, de reconstruir. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos, o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Esta é a diferença. Devemos ter prazer em temer a Deus. Não simplesmente temer, mas temer com alegria, porque sabemos quem Ele é. Faze, ele completa, faze com que teu servo seja bem sucedido hoje, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. O que Neemias está dizendo é: olha, eu preciso falar com o rei porque eu preciso ajudar lá em Jerusalém. Eu preciso voltar, eu preciso ajudar o meu povo. Volte também, ajude o seu povo, porque este problema não durará para sempre. Creio que ainda não é o fim, ainda é princípio de dores, ainda é aquela ideia de pestes, terremotos em vários lugares, nação contra nação, reino contra... rumores de guerra, ainda estamos num período de rumores de guerra. Então, quando você tiver a oportunidade, volte cheio de alegria para ajudar o seu povo. Deus nos lembra o nosso pacto.
Esta é a ideia de Zacarias. O Senhor lembra. Deus nos lembra o nosso pacto, requer renovação dos que se afastaram. Devemos fazer isso com confissão, com humildade. Devemos fazer isso de maneira sincera. E se fizermos de maneira sincera e as lágrimas vierem, que elas sejam derramadas diante do Senhor, não com hipocrisia para mostrar que está chorando, não. É só entre você e Deus. Lágrimas sinceras derramadas diante do Senhor. O seu coração ficará mais leve e o pacto será reconstruído. Ele nos recolheu, nos deixou recluso esses dias. Não para outras nações, mas para as nossas casas. Ele tem sido benevolente conosco. Devemos refletir, confessar, chorar, orar, lembrar, nos voltando para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos faça compreender nesta manhã de domingo que nós precisamos lembrar, recordar, voltar ao Senhor, como Zacarias começou a profetizar, ajudando o profeta Ageu, naquele período da vida de Israel, em que Israel estava entre exílio babilônico e entre reconstrução de Jerusalém. Vamos aproveitar que estamos reclusos. Vamos refletir. Já estaremos juntos novamente no templo. Vamos ser benevolentes, amáveis, de boas obras. E vamos fazer com que esta dificuldade se torne uma oportunidade para crescermos. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a PIB, Deus abençoe a cada um que acessou esse canal do Facebook, essa página da Primeira Igreja Batista de Ilhéus, para ouvir esta mensagem. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o pastor Robson Trabuco e agora nós vamos cantar uma música com a mulher mais linda que vocês já viram, a irmã Nina, minha esposa. Eu não sei se ela vai aparecer aqui, porque o nosso diretor, ele é um diretor fraco. Produções. A produção tá... É o nosso irmão Marcos Jovita. Contrate ele se você precisar, que é um menino cuidadoso. Marcos Jovita está aqui nos ajudando. Aí ele fica só rindo lá do outro lado. Você não está vendo não, mas eu digo tudo a você que está aí. Cheios de confusão, nessas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução. Desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e resgate. Jesus pago foi ser feliz. Ao ser então feliz, cada erro que tu cometestes foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Lá na prisão o ruído surge, tu já ouvistes outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e os teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura e te abraça e te diz com amor ser feliz.
do Senhor, ser então feliz, feliz. Deve ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver, a vitória, no entanto, terás. Não há enfermidade ou luta que te possam de Deus afastar. Ao ser então feliz, 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 cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Ao ser então feliz, 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 cada erro que tu cometestes foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Coisa boa, seja feliz, lembre-se do Senhor, volte-se a Ele, reconstrua essa aliança com Ele, porque Jesus, Ele já fez todo o sacrifício. Nós só precisamos ser solidários a esse sacrifício, escolher fazer esta aliança com o Senhor, porque Ele já escolheu nos salvar. Hoje à noite nós teremos então o culto às 19h30. Nós esperamos ser novamente pontuais, às 19h30 entrarmos com esta live ao vivo para a pregação da noite. Quero dizer à igreja, a primeira igreja, que este momento é um momento de ficarmos em casa. O prefeito, ele mandou uma mensagem de que para que nós venhamos a romper com esta corrente terrível aí de infecção, é necessário que a gente esteja nesse isolamento social. Isso não é coisa boa para falar como cristão, como pastor. A gente quer estar cada vez mais próximo de pessoas. Mas isso não é para sempre. Se fosse para sempre, seria melhor morrer da infecção. Mas se é um momento que passa, é um momento rápido, então vamos agir de forma obediente e vamos ficar esses 15 dias, vamos esperar se vai haver prorrogação dos 15 dias para que a gente então consiga ajudar o nosso país a acabar o quanto antes com esta infecção por este vírus, por este Covid-19, uma vez que o corona é um vírus que já existe há algum tempo, é apenas mais uma mutação deste patógeno. Você pode assistir também essa pregação novamente no Facebook. Se você acessar, você pode assistir novamente, porque ela vai estar publicada na página da igreja. Deus abençoe a todos. Foi um grande prazer estar com você essa manhã, mesmo que através do Facebook. Deus abençoe.